Código Tributário no Brasil completou 50 anos. 5 décadas comemoradas com um seminário que teve a parceria da AJUF. Estudantes de direito, advogados, professores, juízes federais e magistrados se reuniram para discutir melhorias no campo tributário do país. Um assunto que está no dia a dia do brasileiro. Alta carga tributária. Falta de serviços públicos de qualidade. Educação, saúde, segurança, se o governo desse isso com qualidade, estaria ótimo. Eu pagaria com maior alegria os impostos, né? Mas, infelizmente, eu só continuo pagando e não tenho nada disso de retorno. O que leva muita gente a ter ainda outros gastos. Plano de saúde, escola particular. Tenho plano de saúde, pago escola para neto, tudo que você possa imaginar. Além de pagar o imposto, ainda tem que pagar esses custos adicionais. E por outro lado, tem gente que sonega, não paga os tributos e vai parar na dívida ativa da União. Pessoas físicas e jurídicas, pequenos e grandes devedores. Débitos que, na Justiça, viram processos de execução fiscal. Na primeira região, especialmente, nós temos uma carga muito grande de execuções fiscais. E isso transforma as varas, que são criadas com especialidade em execução fiscal, quase que varas já falidas. Pois é, mesmo com as varas especializadas, as execuções fiscais são consideradas o maior gargalo da Justiça Federal. Representam 84% do total de casos de execução pendentes. Foi o que mostrou o relatório Justiça em Números. E a taxa de congestionamento também é alta, aproximadamente 94%. Ou seja, de cada 100 processos que tramitaram em 2015, apenas 6 chegaram ao fim. É claro que se as coisas se resolvessem também administrativamente no âmbito federal, a gente não teria tantas ações. Mas enquanto isso não acontece, a gente continua recebendo essa enxurrada e tentando fazer o melhor. Os entraves na legislação tributária também entraram na pauta do seminário dos 50 anos do Código Tributário Nacional. Saindo um pouco do código e vendo o sistema tributário como um todo, ele vem dado ensejo a muitas controvérsias, a muitas disputas. Então, o STJ e a primeira sessão em particular, que é quem examina o tema tributário, tem esses desafios, digamos assim, de procurar uniformizar a interpretação não só do CTN, mas de toda a legislação tributária no âmbito federal. Mais uma vez, a releitura do Código Tributário foi questionada. O cliente maior, né? Falar em direito tributário é falar na sustentabilidade da República. O tema do planejamento tributário não é apenas uma questão de validade ou invalidade. Não é uma questão apenas de licitude ou ilicitude da conduta do contribuinte. A questão envolve, sim, uma preliminar de licitude, porque, óbvio, se for um ato ilícito, não tem que ter proteção. Mas, em sendo ato ilícito, a questão é saber qual a eficácia que ele terá perante o fisco. No Brasil, existem 3 principais espécies de tributos. Primeiro, os impostos, que são a principal fonte de financiamento dos serviços públicos e podem ser cobrados sobre patrimônio. Depois, a renda e, por último, o consumo. Mas esses recursos não têm uma destinação específica. Depois, temos as taxas. São valores cobrados por um serviço determinado, como a taxa de coleta de lixo ou a emissão de um documento. E, por último, as contribuições. Elas costumam ser cobradas quando existe uma destinação específica, como o PIS/PASEP, por exemplo, que é destinado a trabalhadores com renda de até um salário mínimo por mês. O que há no imposto de renda é abatimento. Na pessoa jurídica, tudo que se gastou, nem que seja um tostão para obter o resultado, tem que ser abatido. As contribuições sociais representam mais de 60% da arrecadação do Estado hoje. E a falta de regulamentação no Código foi citada como uma das maiores lacunas da legislação atual. Se discutia se era cabível ou não, mandar de segurança em matéria tributária. Então, este livro, quando foi lançado, a primeira edição, foi um manifesto em favor dos direitos subjetivos do contribuinte. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu
que o Código Tributário Nacional, apesar de ser uma lei ordinária na origem, mas foi recepcionado pela Constituição de 1988 como uma lei complementar. As contribuições sociais não estão no CTN, então eu acho que se porventura houvesse uma modificação do nosso código para regulamentar, para disciplinar, não é, as contribuições sociais, essa seria efetivamente uma grande contribuição para aperfeiçoar o nosso código. Já o doutor e advogado Sacha Calmon Navarro Coelho trouxe para a discussão pontos que ele destaca como defeitos do código. Um dos defeitos é gerar 2 endereços dos recursos aos tribunais, para o Superior e para o Supremo. Mas, na verdade, todo mundo recorre para os dois. Quer dizer, há um conflito de competência entre o Supremo e o Superior que tem que ser dirimido. Mas mesmo com alguns ajustes a serem feitos, o Código trouxe harmonia para esta área do direito. Enquanto as leis, de um modo geral, são alteradas todo dia, o Código Tributário Nacional não tem sofrido alterações porque não há necessidade nem conveniência de alterar, porque ele já está da melhor maneira que pode ser. 5 discussões e um só objetivo: refletir sobre as mudanças para o futuro do país. Eu acho, portanto, que a redução da carga tributária é uma providência muito importante, porque, por incrível que pareça, reduzindo a tributação, a arrecadação vai aumentar. Parece contraditório, mas não é não. Por que a arrecadação vai aumentar? Porque vai aumentar a atividade econômica. E aumentando a atividade econômica, aumenta a arrecadação. Mudanças trazidas também por novas legislações que trabalham em conjunto com o Código Tributário. O maior desafio é justamente continuar aplicando este código que já tem 50 anos com um código novíssimo que é o Código de Processo Civil 2015. Então nós vamos produzir a jurisprudência tributária agora com uma força de precedentes que não havia antes do Código Novo, né? E, portanto, com muito maior responsabilidade pelo que nós iremos dizer do que é a tributação. E apesar dos 50 anos, muitos defendem: o que falta não é reforma, e sim interpretação. Tem 50 anos, nenhum dispositivo dele foi declarado inconstitucional. O que é quase um milagre, né? Nenhum. São 200 e tantos artigos, todos do jeito que seus autores elaboraram.